Pai nosso que estás no céu, santificado é o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como lá no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Sônia, a palavra é sua. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Né? Eu que já iniciei agradecendo a oportunidade de estudar, né, mais uma vez. Semana passada, Wagner trouxe para a gente, né, esclarecimentos sobre a obsessão, e hoje a gente vai juntos, né, fazer a leitura, comentar sobre um caso, né, de obsessão. Eu fiz questão de trazer o texto na íntegra, porque realmente a gente fica muito sensibilizado, né? Quando você ouve, quando você lê, né, essa passagem, porque que traz, né, a história do obsidiado Gazareno, ou Gadareno, né, em algumas versões, e é muito forte, né? É muito forte o que acontece com esse irmão, a nível de obsessão, né? De influenciação, e, ao mesmo tempo, né? É uma situação para reflexão, né? Para a gente não deixar que isso aconteça conosco, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê como, né, que esse irmão foi acolhido por Jesus, e, ao mesmo tempo, como não foi acolhido pelos demais, né, mostrando ainda o despreparo, né, muitas vezes, nosso diante de alguém em desequilíbrio. Então, é uma situação assim que para a gente analisar, né, do ponto de vista do obsediado, do ponto de vista daqueles que estão no entorno, familiares, amigos, né, que estão próximos de alguém nessa condição, e confiar na misericórdia divina, né, que nos acolhe e nos dá aí, né, a orientação para a gente não cair nessa situação, e caso, né, a gente esteja, ou alguém, né, que a gente conheça, ter uma orientação para alimentar a nossa fé, né, e os cuidados para a nossa renovação íntima constante, né, para a gente se resguardar, né, desse nível de influenciação. Então, assim, sinceramente, é de chorar, né, que é muito forte mesmo. Deixa eu colocar aí o texto para a gente. Então, esse material, tá, não é meu, tá? A gente vai ter várias referências aí no final. Material aí do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, né, EAD, e já começa, né, mostrando aí o objetivo, né? Então, obsessões espirituais. Objetivos: refletir a respeito do caráter epidêmico das obsessões, né? E aí, nesse material, quem tiver acesso, né, traz vários casos, né, e como foi feita a cura, né? Como Jesus curou esses irmãos. Então, nós vamos estudar um desses casos, né, que é o obsediado gadareno. As ideias principais aí, né, que é importante a gente também se preparar. 10 principais. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê abraços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Então, Allan Kardec, a Gênesis, capítulo 14, item 45. Há no Evangelho diferentes relatos de curas de obsessões realizadas por Jesus.
né? Então, aí vai citar o homem mudo, o subjugado, o lunático, né? O cego e o mudo, tá? E vamos trabalhar aí, né, com esse terceiro, o quarto, a referência que eles trazem aí para a gente. Vou passar aqui para a gente ir lá no texto que nós vamos trabalhar do Evangelho. Então, essa passagem. Antes de fazer a leitura, gente, só eu enxerguei assim 3 eixos, né, para que a gente reflita. A importância dessa passagem para a nossa orientação espiritual, nosso processo evolutivo, as referências, né, em cada ação, em cada postura, né, de Jesus diante desse fato, diante desse irmão em desequilíbrio, acaba nos remetendo a outras passagens, né? Então, assim, a gente vai lendo, vai lembrando, né? A ovelha perdida, ninguém fica para trás, né? Os sãos não precisam de remédios, né? Os doentes é que precisam de acolhimento. Então, assim, a gente vai lembrando de passagens, de parábolas. Então, fiquem à vontade aí para refletir, para sinalizar e participar, tá? Caso queiram também. Outro item importante, né, é a gente analisar o simbolismo, né, dessa leitura, porque se a gente fizer a interpretação literal, né, da passagem, a gente vai entrar em conflito com os próprios ensinamentos que a doutrina nos traz, né? Por exemplo, a situação em que, né, a legião de espíritos que estão obsediando o irmão pedem a Jesus, né, para eles se instalarem em corpos dos animais, né, que estão lá próximos. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso também, porque nós não podemos fazer essa, né, interpretação literal, e não é essa a intenção, né, do texto. Então, ele tem muito símbolo, como a gente estuda as parábolas, né, que a gente vai estar estudando em outras passagens aí em breve, né, com a proposta aí que o Wagner está trazendo para a gente. Então, esse conteúdo aí simbólico que a gente vai estar conversando também daqui a pouquinho. Eu vou fazer a leitura aqui da passagem. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Saí deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus.
e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então, Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 15. E tem também, né, em Lucas também, versículos de 26 a 39, essa passagem. Então, vamos continuar lendo aí, para depois a gente fechar a apresentação e continuar dialogando aí. Essa passagem evangélica, além de ilustrar o processo obsessivo por subjugação, demonstra que o mesmo obsidiado pode ser dominado por vários espíritos. Eu queria cortar meu cabelo, só onde é que eu disse. Nessa situação, a criatura não é mais dona da própria vontade, ficando à mercê das imposições dos perseguidores espirituais. A mente do encarnado, nessas condições, vive mergulhada em graves perturbações, tendo as energias físicas espoliadas ao longo do tempo, pelo vampirismo degradante dos subjugadores, tão desarmonizados quanto ele próprio. Estou espirrando muito. O obsidiado, comumente classificado como portador de loucura, vive imensos suplícios, totalmente alienado. Somente o Cristo para libertar o pobre gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis, e que mais se assemelhava a um animal feroz, refugiado nos sepulcros. É necessário interpretar corretamente estes versículos de Marcos, não os analisando de forma literal. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou para um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000. E afogou-se no mar. Obviamente, nos parece fora de propósito supor que o Cristo iria permitir a morte dos animais. Ele jamais eliminaria um mal com outro mal. Uma possibilidade é que, existindo de fato uma vara de porcos no local, os obsessores ficaram tão enraivecidos porque Jesus libertou o ser que eles subjugavam, que direcionaram sua fúria contra os irracionais. Tal como acontece com as pessoas iradas que quebram objetos, esmurram paredes ou móveis e maltratam animais que cruzam o seu caminho. Quando se encontram ensandecidos pela raiva, Allan Kardec nos fornece essas explicações. Vou ler só mais esse trecho, tá, gente? O fato de serem alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade oferecia para alimentação. Um espírito, porque mau, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer o mal, depois de desencarnar, como fazia antes. E é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, a que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos de ignorância e de superstição. Ou então será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Tá? Aí eu vou retomar aqui para a gente conversar, né? Então, olha só, a história, inclusive, ela é conhecida assim, né? Um homem que foi excluído da sua comunidade, né, local, né? Nesse momento onde Jesus chega, né? E há esse diálogo, muita gente reclamou, né? Puxa vida, e aí, como que nós vamos, né, ganhar nosso pão agora? Porque o espírito, os demônios, né, o espírito imundo, né, se apossou do corpo lá do animal, né? E eles foram para o despenhadeiro, pularam no mar lá.
E, na verdade, a ideia é toda simbólica, né? É como quando a gente estuda as Agora deu. parábolas, né? Eu tenho que fazer as análises, né? Quando eu falo eu, né, gente? Por isso que a gente busca as referências. Esse material mesmo aí, depois eu vou retornar lá, vocês vão ver, tem dicionário, né? Tem a Gênese, né? O Livro dos Espíritos, porque eu vou buscando informações para entender qual é a proposta dessa Ai, leitura, né? O que que ela traz para a não é nossa essa, vida, o que que ela tem a ver com o dia de hoje, na não conheço. transformação moral tão necessária para cada um de nós. Essa aqui que é a Laíde, ó. Eu fui entendendo assim. Aí, nós temos, então, alguém muito desequilíbrio, né? Muito perturbado, né? Ali, como diz, para a gente ter noção, né? Que às vezes a gente fala obsessão e pensa em um espírito influenciando um de nós, mas esse caso, né, que é relatado como subjugação, eram vários espíritos, tanto que eles se nomeiam uma legião, né, quando vão dialogar, né, com Jesus. E nessa passagem, ela é só um trecho aí, né? A gente buscando, pesquisando mais, a gente encontra também mais detalhes desse momento. Primeiro, o início, vamos voltar, desculpa se eu estou um pouco perdida aí, mas didaticamente. Antes de chegar nesse local, né? Então, Jesus estava em outra região, mas os estudos que a gente vem, né, fazendo. Onde Jesus vai, né? Onde permitem a entrada dele, né? Que é o que ele fala conosco, né? Eu vou falar para quem quer ouvir, né? Eu vou me aproximar, quem tem a afinidade, a sintonia, né? Para receber as orientações. Mas Jesus não deixava ninguém para trás. Então, aquele irmão, embora muito desequilibrado, ele estava pedindo socorro, né? Ele tinha um certo momento de lucidez, mesmo que fosse mínima, para pedir o amparo. E Jesus atravessa, então, né? Ele fala, vai para outra margem do rio. E ele não vai sozinho, né? Porque Jesus é exemplo. Então, ele leva os seus discípulos. Ele não foi sozinho. Ele faz a tarefa do curar, né? Para mostrar, olha, é possível. É possível resgatar um irmão nessas condições. Porque nós já vimos em algumas passagens, né, em estudos anteriores, que os discípulos vacilam, oscilam, né, o que é normal, né, gente, dentro da condição de um aprendiz. Aí eu não dou conta de auxiliar alguém nessa situação. E Jesus mostra, né, como que era possível. Primeiro ele dialogou, né, ele vai conversar com aquelas entidades que estavam ali perturbando o irmão, né? Ou seja, é a misericórdia, é o amor e é o respeito. Ele não se impôs, há um diálogo, mas só a presença, né? Só a presença de Jesus, né? Já ofusca, né? Pela sua luminosidade, pela condição, né? De luz, de cura. Por isso mesmo que os irmãos também travam aquele diálogo, né? Sabendo quem ele era. Eles, né, conversam com Jesus sabendo, olha, é o Filho de Deus. Muitas vezes nós esquecemos, né? Ai, quem é Jesus? Né? Jesus, mestre maior, é o nosso exemplo, é o nosso guia, é o mentor, né? Que governa o nosso planeta. E esses irmãos, para mostrar o que esses irmãos, quer dizer, cada um de nós, dentro da nossa condição, né? Às vezes mais direcionados para as más escolhas, alimentando a nossa imperfeição, ou buscando, né, fazendo um esforço diário de trilhar o caminho do bem. É a gente se vencendo, né? O mal está dentro de nós. Eu acho importante trazer isso porque a gente estudando, né, sobre obsessão, quando a gente ainda não tem uma informação nenhuma, né, a gente enxerga o obsessor como um inimigo cruel que não merece compaixão, que não merece caridade. Eu tenho que estar preparada, é claro, para lidar com esses irmãos, porque nós sabemos, eles têm conhecimento, né? Muitas vezes mais do que
o outro que quer orientá-lo. Por isso que é preciso de cuidados. Quantas vezes a gente ouve, né, que a reunião mediúnica, né, o tratamento, ele não é dentro da casa, na nossa casa, né, é dentro da casa espírita, porque tem todo um preparo espiritual, né, e um preparo, né, dos tarefeiros, dos médiuns ali naquele momento de tratamento. Então, vou voltar lá na história, né? Jesus, então, ele vai agir com todo amor, com caridade para ajudar esse irmão. E ali, quem está vendo, né, toda aquela cena, quem está presenciando, são os discípulos, vendo que era possível, né, salvar, resgatar aquele irmão, lembrando, né, que, na verdade, quem salva, quem resgata somos nós mesmos, né, porque esse irmão, na trajetória dele, ele caiu nessa condição, né, de imperfeição, de desequilíbrio, e chegou nesse nível de obsessão, de subjugação, e quando ele se recupera, né, o tempo inteiro na passagem vai falar, ele se recupera, ele quer seguir Jesus, porque é a vontade. Né? Jesus, em outras passagens de cura, né, ele fala, olha, agora vai e conta o que aconteceu com você. Né? Por quê? É no exercício da convivência com o outro que a gente se vence também, né? Porque às vezes eu estou ali naquela vibração, né, naquele ambiente, eu vou me recolhendo, eu vou tendo forças para me vencer. Mas é no dia a dia, é na convivência com o outro, né, no mundo, como diz, né, conviver no mundo, né, é que a gente faz esses testes. Então, Jesus fala assim, olha, fica aqui comigo, na minha sombra, para você não cair mais nessa situação. Não, o convite não é esse. O convite é justamente de ir, né, a ideia do movimento, né, é de, na verdade, estar ali nas trocas, né, com família, com amigo, com as pessoas que estão próximas de nós. Gente, como eu disse, né, tem os irmãos estudiosos aí presentes, Wagner, Mário e outros irmãos, fiquem à vontade, tá, para fazer seus comentários, né, porque eu também fui analisando, lendo e fazendo a minha interpretação, posso estar equivocada. E esse irmão, quando ele se encontra, né, nesse estágio de cura, como diz, tem os discípulos vendo, mas e os outros? Por que eles não ficaram satisfeitos? Por que eles ficaram incomodados? Aí entra essa questão da gente entender o contexto, né, da época, né, como a gente trazer para os dias atuais. Então, na verdade, era um local, né, tem um estudo, deixa eu buscar aqui o nome do livro, chama, eu não conheço, né, assim, a obra, né, mas eu anotei, Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, né, que ela faz a análise dessa passagem, de outras, né, mas tem um capítulo específico para essa passagem, e porque a gente precisa estudar mesmo, buscar essas informações, né? Então, a referência, né, esse contexto histórico mostrando, né, que eram pequenas cidades, né, do outro lado da margem, né, como diz, povoado pelos gregos, né? Aí Jesus vai até lá, quer dizer, esse movimento de ir auxiliar, de ir ajudar quem está precisando, mas é um grupo que representa também o materialismo. Né? A presença desses animais num lugar que não tinha tantas condições, né, pelo que eu li, né, econômicas, né, até para esse próprio grupo, né, viver ali, tudo era muito restrito, mas ao mesmo tempo eles davam muito valor àquilo que eles, entre aspas, possuíam. Por isso, em determinado momento, né, a gente faz a leitura, a gente entende assim, nossa, eles não gostaram que o irmão se curasse. Né? Eles tinham... Por que fala de sepulcro? Né? Ele ficava se debatendo, ele mesmo se apedrejando, se ferindo, e ninguém fazia nada. Ele era um coitado que estava ali jogado. Então, é o que a gente chama hoje os invisíveis. Né? Outro dia eu ouvi um estudo tão interessante, falou assim, olha, quando eu
quando eu ajudo alguém, né? Então, estou passando na rua, vejo alguém em necessidade de ajuda, eu falo assim, olha, eu não estou fazendo caridade. Eu estou enxergando um necessitado. A pessoa está saindo da visibilidade. Então, esse irmão, ele foi visto por Jesus à distância, né? À distância. Enquanto que quem estava ali ao lado dele ignorava, né? Quer dizer, é um chamamento para a nossa reflexão, né? Nós estamos aí cercados de misérias de toda ordem. Além do nosso cuidar, né? Que a gente precisa se cuidar, a gente está cercado de outros necessitados. E muitas vezes a gente tapa os olhos, eu não posso fazer nada, né? A gente pensa muito no material, não é? Muito no material, e esquece do essencial, do principal, que é abrir as portas do auxílio, né? Através da prece, através de uma mentalização de equilíbrio, positiva, né? Que envolva esse irmão, seja em que necessidade que ele estiver vivendo, né? Necessitando, de forma que a espiritualidade possa aproximar, possa auxiliar. Na verdade, fala aproximar, né? Mas a gente tem certeza, a espiritualidade está sempre presente. Espiritualidade superior, mas também inferior, né? E para quem nós abrimos as portas, né? Então, às vezes, nós estamos em condição tão lamentável, como retrata essa história aí, né? Desse irmão, que a gente abre as portas para inferioridade, né? Dentro da nossa condição de desequilíbrio. Então, ele retrata muito bem isso. Alguém muito, né, doente, precisando de auxílio. E cercado, né, de pessoas extremamente materialistas. Estou trazendo isso, gente, a partir das leituras que eu fiz, não com a intenção da gente ficar julgando, né, mas é para a nossa reflexão. Nós estamos aqui tratando de uma necessidade de reforma íntima constante na nossa vida, para a gente não fazer essa opção, dar mais valor às questões materiais e esquecer do essencial, que é a nossa espiritualização. Né? Somos espíritos encarnados, né? Somos espíritos, espíritas em busca da nossa transformação moral. Cada um no seu passo, cada um dentro da sua condição, né? Mas a gente vê por essa situação que é muito triste se a gente não se cuida, né? A que ponto podemos chegar? Né? E tem ainda histórias mais tristes, né? Nós sabemos, quando fala história, na verdade, são retratando fatos reais, né? Que já aconteceram com alguns irmãos, para que a gente não, né, não caia nessa situação, né? Para que a gente se cuide. Sônia, mas e aí? Quando a gente não, né? Felizmente não está acontecendo com a gente, mas a gente vê alguém nessa situação, o que fazer, né? Para socorrer? Como, né, a gente sempre está ouvindo, né, tendo as orientações da prece, do tratamento espiritual, né, do cuidado, né, mas sobretudo do respeito, porque diante de alguém doente, quando eu falo essa doença, que são os vícios, né, os vícios morais de toda a ordem, nós somos cercados, né, esses apelos extremamente materialistas da nossa vida, né, também, a gente condena, a gente critica, nossa, olha o que fulano, olha a situação de ciclano, né? E a gente deixa de lado, né, a compaixão e a misericórdia, esquecendo que, além, né, de estar naquela situação individual, né, aquela pessoa está naquela condição, pode ser que já trouxe essa bagagem, né, com muita dificuldade em determinadas áreas que estão alimentando esses vícios, seja qual for, e ainda tem a influência, né, dos nossos irmãos, né, que desencarnam, acreditando que, né, não podem mudar, que não vão mudar, e fazem, inclusive, essa escolha, né, que a gente chama do mal, né? É o bem ou o mal. E no Livro dos Espíritos a gente sempre tem lá aquele esclarecimento, as questões que tratam, né? Mas Deus criou o homem mal? Não. Né? É a nossa escolha, é a nossa vontade, é aquilo que a gente alimenta. Então a gente tem que estar muito atento aí, né?
e se colocar no lugar desse doente, seja que doença for, né? Para que a gente enxergue, né, de outra forma e tenha compaixão. Jesus enxergou o gadareno de muito longe, claro, né? Jesus fala, mas Jesus, né? A visão de Jesus por nós, né? Em toda parte e tal. Mas nós podemos enxergar alguns perto de nós, né? Se a gente começar a perceber como que a influência pode gerar todo esse desequilíbrio na vida de alguém. E não ficar, né, criticando, condenando, falando, nossa, mas fulano bebe, fulano, né, tem uma vida sexual desregrada, né? E aí a gente se perde e ainda contribui, né? Porque aqui na passagem lá nós vimos, fala de energia. Então são energias psíquicas, né? Que alguém em desequilíbrio precisa, né, de restaurar, de reequilibrar. Meus pensamentos, e o pensamento é vida, né? A gente está aí sempre ouvindo também, estudando, né? Eles vão contribuir também para esse desequilíbrio. Então, vamos harmonizar nossos pensamentos, cuidar de nós e cuidar da vibração dos demais, né, que estão à nossa volta. Sônia, Oi. Gostaria de uma Claro. consideração aqui. Uhum. Quando nós estudamos essa passagem lá com o Carlos Torres Pastorino, naquela obra dele, Sabedoria do Evangelho, nós entendemos que tem uma particularidade dessa passagem, que Jesus, você colocou muito bem essa questão de Jesus, ele viu o obsediado de longe, mas ele viu também o obsessor. Então, colocar-se no lugar do obsessor, ter o cuidado de reconhecer que aquele indivíduo, que aquele espírito que está ali é um companheiro num estado temporário, essa passagem ela teve o cuidado de trazer para a gente. Então, e outra questão extremamente, que aí nós vamos ver bem detalhado, mais em Mateus e Lucas, no momento em que eles chegam, em que ele, de punhos cerrados, ele vai em direção a Jesus, e aí na narrativa de Mateus ele fala assim, e Jesus estanca o passo. Ou seja, Jesus para, olha para aqueles companheiros, e aí parte do companheiro espiritual que estava no processo obsessivo, o reconhecimento. Jesus, Filho de Deus, por acaso viesse nos expulsar? E isso demonstra que esses companheiros que estavam no processo obsessivo, daquele, né, do obsidiado gadareno, eles tinham pleno conhecimento do que eles estavam fazendo. Né, Sônia? E aí a gente começa a perceber, e outra questão muito clara, o cuidado que nós, enquanto espíritas, devemos ter com os trabalhos de desobsessão. E aí nós vamos lembrar daquela frase do que está lá no Evangelho. Jesus, eu sei quem é. Uhum. Paulo, eu já ouvi falar. E vós, quem sois? Então, no momento que aqueles espíritos eles percebem Jesus, e aí, em todos os processos que nós tivemos participando de desobsessão, os espíritos nos sentirão também. Então, nós temos que ter muito cuidado, nos colocar no lugar do outro. Então, esse exercício, porque normalmente a gente só se coloca no lugar daquele que está passando, que está sofrendo a obsessão. Uhum. Mas colocar vítima, né? Que está agindo, igual nós vimos aí o Lázaro, que desencarnou naquela situação complicadíssima. Uhum. Quando nós analisamos essa passagem, nós vamos ver que tinha muito mais do que a gente imagina. Então, colocar-se no lugar do indivíduo que faz ação, essa passagem, Jesus ele trouxe com a sua andragogia, vamos colocar assim, relatos muito claros e deixou isso caracterizado para a gente com esse cuidado que a gente tem que ter nesse processo. Obrigado, Sônia. Não, imagino. Mas, realmente, Wagner, o que você trouxe é muito importante, porque, inclusive, se a gente não dá para brincar, né? Se eu não tenho informação, se eu não tenho condição, né? Eu tenho que realmente
deixar quem tem, né, conhecimento, autoridade moral, né, porque é autoridade moral. Quando, quem é você? Né? Porque se eu vou para uma tarefa, né, e a gente está falando a nível da reunião espírita, mas é na vida da gente, né? Quer dizer, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. Se eu vou corrigir alguém, corrigir, né? Porque o nosso tom é esse de correção, né? É mostrar para o outro um caminho certo, eu também tenho que estar seguindo o caminho certo. Né? E a nível espiritual, a gente sabe que o nosso exemplo é Jesus. Nós somos muitos medianeiros, né, nas tarefas, né, mas temos que estar muito atento ao nosso comportamento, justamente para a gente não permitir, né, permitir não, para que a gente não para que o outro não perca confiança, credibilidade naquilo que a gente está falando. Porque se eu abro, né, espaço para dúvida, é todo um trabalho perdido, né? E pensar que quem nos orienta, quem nos instrui é a espiritualidade. Né? Então, se eu deixar, né, guiar apenas pelos meus conhecimentos, né, e não buscar, né, a referência espiritual, a vivência espiritual, né, e os exemplos, né, de equilíbrio e do bem, o outro realmente pode me questionar. E, ao mesmo tempo, por isso que nós somos aprendizes. Né? Aqui hoje nós estamos estudando, né? Você falou semana passada, Mário, né, uns dias atrás, o Ricardo, né? E quem faz a prece é Mira, é Laíde, quer dizer, cada um de nós, na hora que a gente assume essa tarefa, a gente não está sozinho. Né? Nós não estamos sozinhos. Mas daí a nossa responsabilidade em nos preparar para fazer essas tarefas, para que aquele que escuta, né, ele realmente entenda que a gente está falando ali, mas na condição de aprendiz também. Né? E não é porque eu sei mais, por isso que eu estou falando, né? Não é nesse sentido. Né? É o exercício constante aí do estudo, né? Para que a gente tenha elementos, né, para buscar a nossa renovação moral, né, diariamente, e a nossa espiritualização. Né? Como diz, não basta ter a vontade, né, e a boa vontade, né? A gente precisa realmente buscar essa transformação. Gente, alguém quer voltar a alguma parte específica aí? Quer acrescentar? Boa noite. Eu sou Boa Sônia, noite. Sônia Xará. Eu Uhum. queria acrescentar só a questão, falando como professora, que é o meu trabalho de exemplo, né? Eu tenho que dar o exemplo para os meus alunos. E voltando um pouquinho na questão da doação, porque uma vez falando sobre esse assunto, eles me disseram, professora, mas eu não tenho nada para doar para o outro, né? A minha família é pobre, eu não tenho como doar. Aí foi a questão que veio da reflexão, mas você pode doar a sua voz, você pode doar o seu ouvido, você pode doar, a gente sempre tem o que doar. Então, mas meu pai e minha mãe nunca me falou que eu posso doar esse tipo de coisa, esse tipo de doação, nunca foi falado sobre isso. Então, é uma questão que às vezes começa das crianças, e às vezes até o adulto não sabe que ele pode doar muito mais do que ele imagina, muito mais do que coisa material. Né? Às vezes emprestar o ouvido, emprestar a voz, né? Tá ali do lado do outro, ajudando o outro de uma outra forma, doando de um jeito diferente. Tá? Aí eu queria deixar essa colocação para a gente estar pensando. Ótimo, Sônia. Xará. Também sou professora. Quando eu até conversei rapidamente com Wagner hoje, e eu sou muito grata, sabe? Porque eu já ouvi essa passagem, né? Eu já ouvi poucas vezes um estudo, até falei com o Wagner que parece que não é tão comum esse estudo, né? Pelo menos que eu pesquisei também, né? Mas quando eu li na íntegra o material, né? Inclusive essa versão de Lucas e Mateus, que o Wagner citou, eu falei, gente do céu, como que é importante esse texto? Como que é importante? Porque fala justamente que nós estamos precisando muito,
que é vencer, né, a nossa condição animal, né, sair desse estado primitivo, né, que a gente fala tanto em reforma íntima, a gente fala em transição planetária, regeneração, como se fosse algo exterior. Mas, na verdade, é essa transformação íntima para a nossa espiritualização, né? Reconhecer que nós precisamos mudar a nossa conduta. E aí, quando a gente vai lendo as passagens, aqui uma leitura só que eu fiz, né? Vale a pena cada um buscar esse texto, ler novamente com calma e analisar. Mas aí, Sônia, a gente vai vendo justamente o quê? A importância desse mudança de comportamento. Porque lá justamente está fazendo um paralelo sobre o excesso do cuidado, do zelo com o material, porque a gente lendo o restante da passagem, a gente vê que os irmãos eles ficam muito preocupados mesmo com os porcos simbolizando de tudo que é material, né? Que eles davam muito valor e esquecer da caridade maior, que é cuidar do irmão que estava doente, desequilibrado, extremamente influenciado pelos maus espíritos. Né? Quer dizer, esse é o convite hoje. Olha o que a gente está vivendo nesse momento da pandemia, né? Entre aspas, né? Presos, por mais que ainda, né, a gente já está tendo algumas oportunidades de buscar algumas vivências, né, em alguns espaços, mas a gente sabe que é com muitos cuidados, né, para garantir a nossa saúde física, espiritual, e daqueles que nos cercam, porque eu também tenho que ter esse cuidado com o outro, né? E outra coisa, quando o Wagner citou aí o Lázaro, a gente não vai agora, né, adentrar, detalhar, né, esse fato, né? Mas eu ouvi um estudo assim que citava justamente esse irmão, sabe, Wagner? Porque a gente acabou, em função da forma como foi trazido para nós, né, parcelado do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de alguns interessados, né, a forma como o irmão, né, foi tratado, como ele foi assassinado, né? Enfim, e a gente fala, não, mas olha o que ele fez. Né? A gente, de novo, cai naquele comportamento de fazer uma crítica do ponto de vista materializado, né? Do mundo que nós vivemos, desse contexto que nós vivemos. E esquecendo que há vários fatores ali que envolvem aquela situação, né? Até você, essa questão da influência, não só a influência, porque a gente está falando de obsessor aqui, pensando no irmão desencarnado, mas também temos as armadilhas que nos cercam dos irmãos encarnados. Nós, né? Quando ficamos aí, né, influenciando, a gente pode influenciar positivamente, mas também de forma negativa. Esse exemplo que a Sônia trouxe mesmo, a responsabilidade que nós temos de educar, sim, né? Porque às vezes, professor não tem que educar, quem educa é família, mas nós sabemos que muitas vezes, né, Sônia, Wagner, né, a Laís, tem outros irmãos aí da educação aí participando da reunião, a responsabilidade que nós temos como referência, e muitas vezes somos nós, só nós, como referência para esses meninos, né? Por várias questões aí, né? Não vou falar falta de estrutura familiar, não, né? Não é isso. É muito complexo. Mas muitas vezes é justamente, olha, quando você trouxe, minha mãe, né, fulano, e na minha casa eu nunca ouvi isso. E muitas vezes nós adultos nunca ouvimos isso de ninguém, né? Até a gente despertar através do estudo. E é bom deixar claro, né, que a gente convive com pessoas de outras religiões que também falam, eu tive esse despertar através da religião. O que é religião? Religação com Deus, né? A essência da palavra. Então, quer dizer, a hora que eu olho para Deus, né, que eu me inspiro, que eu permito, né, essa espiritualização e percebo que o essencial é a nossa educação moral. É aprender a ouvir, aprender a falar, aprender, né, a tratar o outro, né,
seja quem for, em que condição tiver. É o respeito, né, à condição de cada um. Então, é isso mesmo, Sônia. Você trouxe um exemplo muito bom, porque senão a gente cai nesse ritmo do materialismo, né? Ah, não, eu fui lá dar aula, vou dar o conteúdo que eu recebo para isso. O menino, eu fui lá aprender o conteúdo porque eu vou à escola para isso. É muito mais. São as trocas das nossas relações, né? Tá bom. Uma ótima contribuição aí. Tá bom. Ô, Mário, vou fazer igual o Mário. Você não vai falar nada, não, Mário? Tá caladinho aí, né, Mário? Soninha. Sônia, você está indo muito bem. Graças a Deus. Parabéns. Gente. Fala pausadamente, pronuncia corretamente a terminação das Obrigada. palavras. Dá para entender. É para a gente ouvir, né? A gente tem que se ouvir, né, Mário? E duas coisas importantes que você e Wagner falaram. Todo processo obsessivo está apoiado em dois pilares, ignorância e revolta. Na semana passada, o Wagner disse aquela frase, né, daquela senhora: eu não perdoo escravo fujão. Se ela tivesse conhecimento do passado, talvez ela não diria aquilo. Talvez ela não diria aquilo. Ou seja, ignorância. Ignorância é falta de saber, é não conhecer. E outra coisa, revolta. Aquele espírito, se também tivesse conhecimento do passado, o que aconteceu, o que ele fez, ele não entraria naquele processo de obsidiar aquela senhora. Então, muito interessante, muito bom o nosso estudo. Continua. Verdade, Mário. E a mesma coisa aqui nessa situação, né? São irmãos que estão obsediando um outro irmão, né? Quer dizer, aí cada um alimentando seu próprio desequilíbrio, né? E mostrando também que um precisa do outro até para o mal, né? Por isso que quando a gente se esforça para mudar nosso comportamento para o bem, né? Alimentando, né? Renovando as nossas atitudes, a gente também está contribuindo para aquele que está à nossa volta, não é? Então, às vezes, se eu estou buscando o estudo, eu tenho um irmão ali perto de mim, né? Me desejando o mal, em função, né, de várias situações que eu posso ter contribuído, inclusive, para que ele tenha caído, né, naquela situação, né, de acreditar que o mal é o caminho, é a solução, né, eu vou estar ajudando nesse processo de desfazer a ignorância, né? Não falando isso por vaidade, mas eu falo assim de como nós precisamos uns dos outros. E é interessante que aí o que acontece com o Gadareno, né? Lá, depois da cura, né? Depois que ele se sentiu desvencilhado daquelas influências, né? Ele quer continuar seguindo Jesus. Aí um outro chamamento, porque é o que acontece, né? Quer dizer, eu estou vivendo um momento difícil, eu estou precisando de alguma coisa, aí eu reclamo, ou eu peço, eu exijo, né? Ah, meu Deus, eu estou precisando disso, ou eu estou em tal situação, por que eu estou vivendo tal situação, né? Por que eu mereço passar por isso? Mas quando está tudo bem, né? No momento de bonança na vida da gente, algum momento de harmonia, né? E aí, como que a gente está reconhecendo esse momento? Não é mesmo? Nesse contexto mesmo aí de pandemia, né? Olha que nós estamos estudando, já é uma riqueza enorme, já é uma oportunidade imensa, diante de muitos corações aflitos, né? Não só aqueles que estão enfrentando, né, a doença diretamente, né? Mas há outros tipos de doenças, né? Tem irmãos nossos aí na situação de miséria material, né? Que a fome, ela desequilibra, né? Imagina um pai de família, né? Sem ter onde morar, a gente cada dia tem mais pessoas nas ruas pedindo, né? Revirando os lixos. Então, assim, somos ricos, né? Graças a Deus.
Estamos desde a nossa casa, com o nosso trabalho. E aí, a gente tem que estar atento a esse momento de gratidão, né? Que é o momento de gratidão. E aí, o Wagner, apesar do mundo diz o tema, mas é porque eu fiquei tão emocionada e quero compartilhar com as pessoas. Uma amiga de trabalho, né? Inclusive é de Santa Luzia. Ela, uma sobrinha que no início do ano comemorou a descoberta de uma gravidez de gêmeas. A primeira gravidez dela, gêmeas, 2 meninas. Logo já ficou sabendo que eram 2 meninos, eles estavam em festa, e aí, pouco depois, um outro diagnóstico de câncer no intestino dessa mãe. Então, a família ficou muito abalada, né? E aí eles vieram passando por esse processo de lutas, e o tempo inteiro pedindo orações, né, para os grupos, para as pessoas, enfim. E aí, agora, sexta-feira passada, não, e o médico, e os médicos falaram assim, olha, a gente vai manter, né? Ela fazendo o tratamento, fazendo quimioterapia e tal. E o médico falou assim, não, mas a gente vai manter o máximo possível as bebês, porque elas estão desenvolvendo muito bem. Então, a previsão era para nascer em outubro. Aí elas nasceram sexta-feira passada, saudáveis. Uma ficou 3 dias na UTI, eu tive essa notícia ontem à noite, e a outra nem precisou ir para a UTI, e nasceram, assim, muito bem. E a mãe também está muito bem. Só que aí a mãe das bebês falou assim, olha, eu queria esperar chegar em casa, porque tem algumas pessoas que vão me ouvir e vão acreditar, e outras não. E para essa minha amiga, ela mandou, inclusive, um vídeo do que aconteceu durante o parto dela, porque ela perdeu a mãe há 13 anos com câncer no intestino. Então, ela falou que quando soube do diagnóstico, ela estava desesperada. Então, quando ela foi ao hospital, e a médica falou assim, olha, nós vamos para a cirurgia agora. E ela falou que o desespero aumentou. E a médica chegou para ela e falou assim, fica calma, vou colocar uma música para você. Ela foi e falou assim, terminou aquela música, ela falou assim, coloca uma música que minha mãe gostava muito, e a médica colocou. E ela falou assim que teve a certeza que ela viu a mãe dela, e a mãe dela aproximou e falou, fica tranquila, minha filha, vai correr tudo bem. Então, quando eu, ontem à noite, né, ouvi essa mensagem, recebi o áudio, a imagem das menininhas super saudáveis e tal, por que eu estou trazendo aqui, sabe, Wagner? Porque a misericórdia de Deus é tamanha, né, gente? Está em toda parte, atendendo a todos nós, que a gente não duvide, né? Essa amiga falou assim, olha, tem gente que não acredita. Por quê, né? Como que não acredita? Porque nós precisamos orar mesmo para todos, né? Todos que precisam. As pessoas abrem a porta da oração, né? A cura ela vai acontecer. Mas é claro, né, que eu ouvi um estudo de uma menina falando sobre essa passagem, né, do Gadareno, falando, mas qual a cura? Né? Às vezes é a cura que a gente ainda não entende, porque a gente quer do nosso jeito, né? Do nosso jeito, muitas vezes não contribui para o nosso crescimento. Então ela fala, olha só como que essa passagem é rica, porque ela aponta por tudo que nós valorizamos de material, né, em função do espiritual. Então, a gente tem que estar muito atento quando a gente lê essa passagem e rever os nossos valores, né, e rever como que a gente pode crescer a cada oportunidade, né, que nós estamos tendo dentro dessa reencarnação, a cada minutinho, através da leitura, através da prece, através das conversas saudáveis, né? É o culto do Evangelho no lar, quer dizer, tem vários caminhos para essa harmonização, que a gente aproveite todos, né? Porque é nesse momento que a gente está sendo assistido pela espiritualidade superior, porque a gente fala do obsessor, mas a gente não fala do nosso anjo guardião, do mentor da nossa família, né? Daqueles que estão ali, né? Se esforçando muito para manter, né?
esse equilíbrio dentro do nosso processo, né? Nessa oportunidade de reencarnação. Falou, nossa, é uma oportunidade, é um presente de Deus, né? Então, que a gente não se esqueça, né? Do principal, né? Que é o positivo, daquilo que nos move, aquilo que nos fortalece. Aí eu vou passar para o Wagner aqui, que é por causa do tempo mesmo, né? Mas eu agradeço muito, viu, Wagner? Foi uma oportunidade tremenda. Estudar com Sônia, mais. parece que o Ricardo levantou a mão aí. O Eu Ricardo. não vi, não, Ricardo. Olha que bom que o Ricardo está aí hoje. Pode falar, Ricardo. É porque a gente fica falando aí, boa noite para todos, mas a gente fica falando de obsessor e sempre a gente bate no obsessor. E quando a gente estuda essa passagem, a gente imagina nós encarnados sendo o obsessor. Porque a gente imagina assim, eu com ódio, com raiva, querendo vingança e desencarno, o que eu vou ser no plano espiritual? O que eu vou querer fazer? Seguir aquele que me atrapalhou, né? Aí, imagina como que nós podemos contribuir quando alguém nos fere, quando alguém nos atinge, e eu não deixo me levar por essa situação de ódio e de rancor. Aqueles espíritos que estão por perto, que às vezes não têm compromisso comigo, mas vai sintonizar com aquela vontade, naquela vontade que eu tenho de fazer, né? Que é vingar, que é... Então é a hora que a gente tem que vigiar, né? Às vezes a gente está aí com alguém perturbando, ou alguém querendo fazer alguma coisa, a gente sendo perseguido por alguém, nada melhor do que a oração e não deixar que isso venha perturbar a nossa mente e entrar no nosso coração. Porque existe o obsessor e nós também podemos ser obsessor de qualquer pessoa, desde que nós venhamos a ter ódio, rancor, mágoa, né? Então nós temos que vigiar muito, porque eu desencarnando, gente, no plano espiritual, com raiva e querendo perseguir, quantas histórias nós enxergamos aí. E só para terminar, outro dia, foi essa semana mesmo, ontem, eu estava vendo e assistindo uma mensagem de Irmã Dulce, só para a gente perceber o que é quando a gente vai ajudar alguém, né? E a Irmã Dulce e a Madre Teresa, como elas tinham a mesma percepção de ajuda, a vontade dela. A Irmã Dulce, ela fala assim, chega uma determinada época na vida que você começa a ajudar, que você esquece de você e passa a viver a vida do outro devido ao sofrimento da pessoa. Gente, quando eu vi a Irmã Dulce falar isso, é uma coisa assim tão profunda, porque ela passou a esquecer de sua vida para poder servir aqueles necessitados que passava por ela. Então, quem que ela recolhia? Pessoas que estavam com bicho, pessoas que estavam com a ferida saindo bicho, mulheres. Ela conta que uma mulher chegou no hospital dela com o peito saindo aquele monte de bicho e ninguém queria, e ela pegou para ajudar. Aí ela fala assim, nós passamos a viver a vida do outro. Gente, isso é de uma profundidade tão grande, e a gente fala em obsessor, né? Aí a gente vê essas pessoas dando esse exemplo para nós, e a gente fala assim, pô, aquela pessoa está me perseguindo, ou eu estou com raiva de alguém porque me fez uma coisinha boba, e eu fico alimentando aquele ódio, aquela raiva, e a gente vê esses espíritos que esteve aqui entre nós, dando esse exemplo maravilhoso, né? Então é só para poder a gente mudar, né? Se alguém estiver passando por uma situação assim, gente, oração, procurar mudar a chave da nossa mente e procurar ajudar, porque às vezes o obsessor, com a sua oração, com o seu exemplo, ele vai mudar a sua forma de ver as coisas. Porque quando eu não me deixo levar pelo ódio, aquele espírito que está ali, mas aquele ali está mudando, ele não é mais o mesmo. Então a pessoa passa a ser um exemplo. Aquele mal que está te acontecendo, como espírita, nós temos que ver que nós estamos sendo
provados a todo momento. Eu não estou estudando, eu não estou querendo mudar a minha vida, eu não estou querendo ser um espírita praticante. Nada melhor do que mudar a nossa chave e passar a fazer essas coisas, mas assim, é lógico que é difícil de falar, né, gente? Mas colocar bastante amor, bastante carinho, bastante perdão mesmo do fundo do coração, para que nós sejamos um espírita praticante, né? É só isso aí. Ótimo. Obrigada, Ricardo. Por nada. Obrigado, Ricardo. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração antes de passarmos para a prece? Tranquilo? Podemos fazer a nossa prece. Gente, então, desde já, nós agradecemos a participação de cada um de vocês. E hoje, na nossa prece, nós gostaríamos de elevar os nossos pensamentos e que dois grandes nossos amigos possam receber nesses instantes as nossas energias de paz e de harmonia, que é a nossa amiga Dona Lúcia e o senhor Mundico, que são grandes amigos da minha mãe, são companheiros nossos já de muito tempo, então que no decorrer da nossa prece eles possam receber do plano mais alto essas vibrações juntamente conosco, aqui presentes, encarnados e desencarnados. De olhar terno e sereno, de semblante tão ameno, que bondade, nosso irmão. Ó Bezerra de Menezes, te chamamos tantas vezes, te ofertando o coração. Dos enfermos não esqueces, quando te chamamos em prece, no momento estás presente. Ó Bezerra, nosso irmão, põe aqui a tua mão, somos todos teu paciente. Tua presença neste ambiente é de Jesus aqui, belo presente. Bezerra amigo, querido irmão, te agradecemos de coração. Então, desde já, nós queríamos agradecer a participação e nessas vibrações que possam ser levadas a todos aqueles que passam por provações físicas, provações espirituais, e fica aí o nosso agradecimento. Muita paz a todos, viu, gente? Até a próxima quarta-feira.